Unidade 1, Walter Shewhart e Ishikawa. Vamos falar dos principais autores ou gurus da qualidade e o que eles trazem para a nossa conversa. O primeiro autor sobre o qual nós vamos falar é Walter Shewhart. Aqui nós temos uma imagem do rosto de Walter Shewhart. O Shewhart é considerado o pai do controle estatístico da qualidade e ele criou uma ferramenta chamada PDCA e também o gráfico de controle. Então, pessoal, ele criou duas das principais ferramentas de melhoria. Esse autor é muito importante. A gente vai falar um pouco mais sobre o PDCA, que é uma ferramenta de melhoria contínua. Então, gente, o PDCA nada mais é do que uma ferramenta bem simples que busca simplificar o processo de melhoria. O objetivo dessa ferramenta, além de simplificar o processo de melhoria, é fazer com que qualquer funcionário da organização possa participar desse processo e melhorar a qualidade dentro da sua organização. Então, nós vamos falar um pouco mais sobre o PDCA, que é essa ferramenta de melhoria contínua. Então, o PDCA nada mais é do que uma ferramenta que é um ciclo, ela corresponde a um ciclo, porque ela nunca deve terminar, o seu uso nunca deve terminar, sendo o seu processo sempre reiniciado. Então, os resultados de uma passagem do ciclo são considerados no planejamento da próxima passagem. Essa que é a ideia do ciclo. Nesse slide, vocês conseguem ver uma forma gráfica mostrando o ciclo PDCA. Então, aqui nós temos plan, em inglês, que significa planejar, do, que significa executar, check, que significa monitorar, avaliar, e act, que significa agir. E o que significa tudo isso? Então, planejar, nessa etapa, planejamento, nós devemos estabelecer os objetivos e metas com as ações e métodos para que esses objetivos sejam alcançados. Quando nós chegamos no do, nós vamos executar o plano e coletar os dados para a próxima fase. Também devem se treinar os funcionários nas atividades que irão executar nesse momento. Nós já devemos treinar os funcionários. Na sequência, nós temos o check no nosso ciclo. Então, aqui, nessa etapa, nós vamos avaliar, nós vamos verificar os resultados das ações implementadas na fase anterior. E por fim, mas lembrando que nós estamos falando de uma ferramenta de melhoria contínua, nós vamos, se os resultados forem bons, padronizar as ações e os planejamentos adotados, e se os resultados não forem bons, nós vamos corrigi-los e reiniciar o ciclo pelo planejamento. Agora nós vamos falar de Ishikawa. Esse também é um autor muito importante na área da qualidade, ele é muito conhecido, especialmente pelas ferramentas que ele desenvolveu. Uma das principais ferramentas é o diagrama que leva o seu próprio nome, o diagrama de Ishikawa. Ele nada mais é que uma ferramenta de análise de causa e efeito. Tem muita gente que chama de diagrama de espinha de peixe, mas o termo correto seria diagrama causa e efeito, como nós vamos ver no próximo slide. E para que serve esse diagrama de causa e efeito? Para a gente estudar quais foram as causas prováveis de um defeito ou problema que aconteceu. Além disso, o Ishikawa criou as próprias ferramentas para a gestão da qualidade. Como eu já falei, o diagrama de Ishikawa, que também é chamado de espinha de peixe. E aqui nós podemos ver uma forma gráfica de uma espinha de peixe, onde a gente consegue verificar que um problema ou defeito está sendo investigado por meio de causas e efeitos. Então, nós vamos, nesse exemplo, verificar se um problema ou defeito está acontecendo em função do método no processo produtivo, ou da mão de obra dos funcionários, ou de material, ou problemas em uma máquina, ou relacionados ao meio ambiente ou medidas.